Olá, família de Jesus, graça e paz. Queridos, continuando esse cavar de poço aqui em relação à vida de Daniel Nash, coloquei aqui uma citação do próprio Finney. Essa é a foto ao lado aí, a foto do Finney, Charles Finney. Ele diz o seguinte: conheci pessoas que oravam até que eles ficavam todos molhados de suor, no clima frio no inverno. Um deles era o pai Nash. Tenho conhecido pessoas que ficam horas na presença de Deus orando como se fosse uma verdadeira guerra, até suas forças se esgotarem e suas mentes se exaurirem. Tais orações prevalecem com Deus. Esta agonia em oração era o segredo nos dias de Jonathan Edwards, nos avivamentos que então tiveram lugar. Jonathan Edwards é outro grande avivalista na história da igreja. Um dia vamos cavar o poço na vida dele, na vida de Finney, ver essas testemunhas tão poderosas dos moveres de Deus. Mas vamos ver agora algumas estratégias que eram características no ministério de Daniel Nash. Bom, as estratégias de Daniel Nash, uma delas, na verdade quero te explicar. Quando a gente fala estratégia, queridos, a gente está falando aqui de princípios, tá? Quando a gente fala de estratégia, a gente fala de pontos característicos que esses homens de Deus, assim, como é que eu posso dizer, viviam. Um ponto, por exemplo, que era muito característico na vida de Daniel Nash era a oração em secreto. Sabe, Finney uma vez disse o seguinte: como qualquer pessoa que faz da oração o seu serviço, Pai Nash é uma pessoa muito tranquila. Por quê? Porque ele não ficava nos agitos, sabe? Ele era muito assim contido. Ele gostava mesmo era do secreto, literalmente, sabe? Ele não era aquela pessoa agitada, ele não era o cristão agitado, mas ele era um cristão tranquilo. Por quê? De onde é que vinha essa tranquilidade? De onde é que vinha esse jeito comedido dele? É porque ele se escondia diante de Deus em oração. Ele se escondia das pessoas, dos focos, dos holofotes e gostava de estar no a sós com Deus. Era o que ele mais gostava, sabe? Era algo que fascinava Nash, era o seu momento do secreto, sabe? Embora assim, o momento do secreto dele fosse muito fervoroso, era muito intenso, tanto que as pessoas percebiam ele, devido a essa intensidade interior. Essa é outra grande característica de Nash, era seu fervor, a sua intensidade. Nós vemos que ele era intenso, então os próprios inimigos dele criticavam ele, que ele, tipo assim, o cara quer se esconder, mas a gente acaba ouvindo ele orar, porque ele geme demais, ele até mesmo grita. Os inimigos dele falavam isso criticando, porque era por causa da intensidade dele. Ele era um homem muito intenso em oração. Então, duas características dele era o desejo dele de se manter no secreto, e esse manter-se no secreto, Finney disse que levava ele a ser um homem tranquilo. Mas ao mesmo tempo, ele era um homem o quê? Intenso. Ao mesmo tempo que ele fugia dos holofotes, querido, ele não buscava o que aparecer, mas ele buscava o que ser intenso diante de Deus. Aí ele acabava sendo percebido pelas pessoas. As pessoas acabam percebendo de tão intenso que ele era, mas não era uma intensidade no sentido de querer se mostrar, muito pelo contrário. Era uma intensidade que tinha como base a certeza dele de que Deus o que estava ouvindo ele e o desespero dele. E, gente, esses homens, esses intercessores, quando a gente estuda a vida desses intercessores do passado, uma coisa eu vejo, eles entravam em desespero pelas almas perdidas. Isso é muito característico em outros avivamentos também. Bom, uma outra característica de Nash é que ele era muito prático, porque ele tinha listas de oração, ele fazia listas de oração. É isso mesmo. O fato dele ser espiritual não deixava de lado o fato que ele era muito prático. Então ele orava constantemente durante o dia listas de oração.
Então, às vezes, ele tinha o nome de determinadas pessoas que ele estava orando, ele lia. Não apenas no seu momento ali, no seu a sós com Deus. Eu aprendo muito com ele sobre isso. Ele orava durante o dia, ele pegava uma lista de oração durante o dia e orava por ela. E clamava, sabe? Ele tinha quase que um checklist de oração. Porque ele ia vendo os resultados. Outra característica muito importante, que é uma estratégia que nós intercessores precisamos ter, Nesh não orava, não intercedia sozinho. Ele procurava estar com pessoas, porque ele sabia que a carga da intercessão era grande, sabe? E como ele entendia essa necessidade, olha só, como ele entendia a necessidade de interceder e o peso que era, ele buscava estar sempre junto com outras pessoas, porque ele queria dividir o fardo, ele queria dividir o esforço. Ele sabia que aquilo lá não era obra de um homem, não era uma obra de um super-homem. Ele dividia o fardo. Outro ponto, queridos, era orar com fé. Sobre esse ponto eu quero até ler um trecho aqui, que é um trecho dele mesmo. Olha só. Percebam só o nível de fé. Desde que cheguei, estive pensando em oração. Particularmente em orar para que o Espírito Santo pudesse descer, não só na igreja, mas em uma cidade, um país, até no mundo todo. No sábado, pus-me a fazer isso, e o diabo estava muito irritado comigo. Agora estou convencido de que este é o meu dever e o privilégio e o dever de todos os outros cristãos. Para orar, portanto, do Espírito Santo, quanto o que nos foi dado no dia de Pentecostes. Gente, esse homem era muita sede, muita fome de Deus. Ele queria orar para ter tanto do Espírito Santo quanto no dia de Pentecostes. E muito mais. Eu não quero porque... Aliás, eu não sei porque não pode pedir cada vez mais para que Deus mande o seu Espírito. Gente, olha só que lindo. Porque eu creio que se pedirmos com fé, veremos a resposta completa. Ele entendia o princípio de orar com fé, de crer. E ele entendia o que eu posso pedir mais do Espírito Santo. E eu acho que nunca o fizeram, de Deus. Pedir livremente o Espírito Santo para toda a humanidade. E ele tinha... Então, além de orar com fé, nós vemos o quê? Um senso de dependência do Espírito Santo. Então, além de orar com fé, ele era um homem muito dependente do Espírito Santo. Meu corpo está com dor, mas estou feliz em meu Deus. Eu apenas estou começando a compreender o que Jesus quis dizer quando disse: todas as coisas que pedires na oração, crendo, recebereis. Gente, um homem que orava com fé, um homem que sabia depender do Espírito Santo. Gente, um homem que sabia a importância do secreto, intenso. Um homem que entendia a necessidade da oração de comunhão, de estar junto com os irmãos orando. Um homem que entendia a necessidade de listar suas orações. A gente aprende muito com Daniel Nash. Essas lições são o quê? São esse cavar de poço da história. Amém, querido? Que essas lições da vida de Daniel Nash possam incendiar seu coração de intercessor. Amém? Então, querido, quer saber um pouco mais sobre Daniel Nash? Tem um livro que conta essa história, que tem até um subtítulo, Prevalecendo com Deus em Oração. É um livro que com certeza vai te abençoar, no sentido de que vai te dar mais luz, mais detalhes, porque o que eu passei aqui foi coisa pequena. Você vai poder aprender mais sobre a vida desse precioso intercessor.